Filipenses capítulo 4. Abre sua Bíblia com o pastor. Irmãos, o crente não é um prisioneiro. O crente, ele é livre. Nós não somos prisioneiros, nós somos livres. Eu estou dizendo isso porque Paulo, na carta aos Filipenses, ele escreve a uma igreja que, embora Paulo esteja preso em algemas, Paulo está livre. Ele fala isso no capítulo 1. Mas Paulo escreve a uma igreja que, sendo livre, está presa. A igreja de Filipenses, irmãos, ela está aprisionada em algumas coisas que o apóstolo Paulo, com essa carta tão preciosa, quer libertá-las. Para você ter uma ideia, por 2 vezes no capítulo 1, daqui a pouco a gente lê o texto, Paulo diz que ele está em algemas. Você quer ver uma coisa? Capítulo 1, versículo 7, Paulo diz que ele está sob algemas. Ele fala sobre isso. No versículo 13 do mesmo capítulo, ele fala sobre as cadeias. E ele fala no versículo 14 de novo das algemas. Prestem atenção numa coisa, Paulo escreve essa carta preso em Roma, em algemas. Mas se você ler o capítulo 1, você vai ver que mesmo algemado e preso, Paulo é livre. Porque ele fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Interessante, irmãos, que Paulo, estando preso, é livre, e ele escreve a uma igreja que está aprisionada em algumas coisas, mesmo sendo livre. E essa carta, irmãos, é uma carta onde Paulo quer libertar essa igreja de algumas coisas, de algumas algemas que prendem essa igreja. E ele, mostrando o exemplo dele preso, ele quer libertar essa igreja que, pensando que é livre, mas está algemada. Vamos ler o texto, por favor. Capítulo 4, a partir do verso 4. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela súplica, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, e o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Uma das regras fundamentais, irmãos, de uma boa hermenêutica bíblica, hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica, é que toda carta e todo texto é escrito dentro de um contexto e com um propósito. Paulo, quando escreve as suas cartas, ele tem um propósito em mente muito bem delineado. E ele escreve às igrejas exatamente para tratar de assuntos que ele entende que são urgentes e pertinentes às igrejas. Descobrir essa chave hermenêutica é você abrir o texto. É você reconhecer o que o Espírito Santo inspirou o escritor para dizer para a igreja. E dizendo à igreja daquela época, ele diz à igreja de todas as épocas. Portanto, irmãos, uma boa interpretação é você fazer uma pergunta: por que Paulo escreve dessa maneira para essa igreja? E se você conseguir responder a essa pergunta, você tem a chave hermenêutica do texto, ou seja, de interpretação do texto. Quando a gente olha para a carta de Paulo aos Filipenses, não é diferente. A mesma
hermenêutica nós precisamos fazê-la na carta dos Filipenses. Como eu disse, Paulo estava preso em Roma e escreve a uma igreja que estava enclausurada em algumas prisões. E Paulo usa o exemplo dele sendo preso para mostrar que essa igreja, sendo livre, estava presa em algumas algemas que teimavam aprisionar essa igreja. É por isso que Paulo enfatiza o fato dele estar preso. E é por isso que ele usa tantos imperativos nessa carta, porque a igreja estava padecendo de algumas algemas que aprisionavam essa igreja. E Paulo quer mostrar para eles que, na verdade, nós não somos prisioneiros, nós somos livres. Amém? Repete comigo o seguinte: eu não sou um prisioneiro, eu sou livre. Pastor, quais são as algemas que Paulo escreve a essa igreja, que a igreja precisava se libertar delas? Quais são as algemas que aprisionavam a igreja de Filipos e que no século 21, no ano de 2023, podem nos aprisionar também? A primeira algema, meu pastor, é a tristeza. Versículo de número 4, Paulo diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, o quê? Alegrai-vos. Aí eu pergunto a vocês, olha a chave hermenêutica do texto. Por que esta é a única carta que a palavra alegrai-vos e alegria aparece 16 vezes no texto? Por que o tema dessa carta, tida por muitos comentaristas, é alegria? Por que Paulo bate tanto na tecla de que o cristão tem que se alegrar? Uma boa pergunta. É exatamente por causa disso, irmãos, porque a igreja foi tomada de uma tristeza profunda. Tristeza por quê, pastor? Está no capítulo 1, porque Paulo estava preso. A igreja, irmãos, foi tomada de um desânimo, de uma tristeza tão grande. Sabe por quê? Porque chegou a notícia da igreja de que Paulo estava preso em Roma. Aquele que fundara a igreja, aquele que a igreja começou com sangue, suor e lágrimas, aquele, querido, que foi preso, encarcerado entre algemas em Filipos, e que um grande milagre sacudiu a cadeia e quebraram-se as correntes, e o carcereiro, que foi o algoz de Paulo, se transforma em irmão, curando as suas feridas. Foi lá em Filipos, querido, que Paulo pregou às margens de um rio, e Lídia, ouvindo a palavra de Deus, abriu a sua casa. Foi lá na igreja de Filipos, irmãos, que Paulo começou o ministério na Europa. E foi a primeira igreja que se associou com ele na obra missionária. Ele escreve isso nessa carta reiteradas vezes. Mas de repente, irmãos, essa igreja foi acometida de uma grande tristeza. O apóstolo está preso. Será que tudo vai se acabar? E é por isso, irmãos, que Paulo escreve com tanta ênfase, repetidamente, esse jargão que percorre toda a carta: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Portanto, querido, a igreja de Filipos estava aprisionada com a algema da tristeza. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10, que Paulo elenca dois tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus, que produz arrependimento e vida, e a tristeza segundo o mundo, que produz angústia e morte. É claro, irmãos, que a tristeza segundo Deus é uma tristeza que produz vida. Por quê? Porque você fica triste por causa do seu pecado. E você então é tomado de uma tristeza porque reconhece quem você é. Mas em seguida, você se alegra porque você deposita a sua salvação nas mãos de Jesus. Agora o apóstolo Paulo, irmãos, diz que há uma segunda tristeza. A tristeza segundo o mundo. E essa produz a morte. A igreja, irmãos, de Filipos estava algemada pela dor e pela tristeza. E o apóstolo Paulo escreve a eles dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O cristão não pode ser uma pessoa
algemada pela tristeza. O mundo produz tristeza que leva para a morte. A única tristeza que pode encontrar guarita no coração do crente é a tristeza do reconhecimento do pecado. E não a tristeza, irmãos, que de repente muitos enfrentam hoje pela falta de esperança, pela falta de perspectiva, pela falta de propósito, pela falta de significado, pela falta daquilo que torna a nossa vida mais rica e produtiva nesse mundo. Não, irmãos, o cristão não é uma pessoa triste, o cristão tem que ser uma pessoa alegre, amém? Lembra do que o anjo disse a Maria, em Lucas, capítulo de número 2? Alegra-te, muito favorecida, pois o Senhor é contigo. Sabe o que significa isso, irmãos? Momentos de tristeza eu e você temos, né, meu pastor? Eu recebo uma notícia, eu fico triste. Eu vejo uma situação, eu fico triste. Você também. Você cria uma expectativa e essa expectativa não acontece, a gente fica triste. A gente recebe uma notícia de uma morte, de uma enfermidade, de um casamento desfeito, de uma criança com problemas, de um falecimento de um ente querido, a gente fica triste. Agora preste atenção numa coisa: o cristão, ele passa pela tristeza, ele não permanece triste. Tristeza faz parte da nossa vida, mas ela precisa ser momentânea. A igreja de Filipos, irmãos, estava passando por uma algema terrível. Qual é, pastor? A igreja foi tomada por uma profunda tristeza. E o apóstolo Paulo escreve a essa igreja dizendo o seguinte: não fiquem tristes, sabe por quê? Porque a minha prisão tem contribuído para o avanço do evangelho. Capítulo 1. Se eu não estivesse preso, a guarda pretoriana não teria ouvido o evangelho. Se eu não tivesse preso, vários irmãos no campo não teriam ousadia de pregar o evangelho. Portanto, não fiquem tristes porque eu estou preso, alegrem-se. Na realidade, irmãos, a alegria é a marca do cristão, amém? A mensagem do evangelho é uma mensagem de quê? De grande alegria. Portanto, querido, não se deixe acometer desse mal, dessa algema. Vivemos dias às vezes difíceis, mas me pergunto a vocês, quais são os dias que não são? Não é? O apóstolo Paulo diz isso, irmãos. Jesus diz que no mundo nós teremos aflições. E eu te pergunto, qual foi o período que você não teve? Nós enfrentamos isso, irmãos, e vamos continuar enfrentando até o fim. Agora, a forma como nós enfrentamos faz toda a diferença para a glória de Deus e para o seu testemunho. É muito ruim, irmãos, um crente sorumbático. Que testemunho ele vai dar de Cristo nele, se ele só anda com a cabeça cabisbaixa, entristecida, sorumbático, e de repente não vendo beleza e frescor em nada nessa vida? Qual o testemunho que ele vai dar da alegria do Senhor? Qual o testemunho ele vai dar desse evangelho glorioso que nos enche de paz e de alegria e que deve iluminar o nosso rosto, como diz as Escrituras? Porque um coração alegre faz o quê? Portanto, querido, essa é a primeira algema que o apóstolo Paulo quer libertar da igreja, a algema da tristeza. Mesmo em dias difíceis, nós nos alegramos, e nos alegramos aonde? No Senhor, amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, e essa alegria ninguém nos será tirada, amém? Paulo chega a dizer em Coríntios que nós somos entristecidos, mas sempre alegres. Que palavra boa, irmãos. A gente fica triste, mas a gente é sempre alegre. Nós não sucumbimos à tristeza, irmãos. Portanto, meu amado, experimente essa alegria que Cristo te dá. Experimente essa alegria que provém do Espírito Santo e que é fruto do Espírito Santo em Gálatas 5. Experimente, querido, se achegar mais a Deus, como diz Tiago, e Ele se chegará mais a vós outros.
para que você experimente essa alegria, como diz o Hernandes, ultra circunstancial, entende? Para que você não seja assim, dependente das circunstâncias, mas que você fique triste, mas que a sua tristeza seja passageira, que você não seja dominado por ela, que você tenha no rosto sempre um semblante leve, alegre, fruto de um coração que confia no Senhor, amém? Pastor, qual a segunda algema que Paulo quer libertar dessa igreja? Versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A segunda algema, irmãos, que quando você lê a carta, você percebe, é a intemperança. Paulo usa uma palavra muito bonita que ele gosta muito de usar, e usa com muita frequência nas suas cartas, que é a palavra moderação. Quando você olha, por exemplo, para a igreja de Filipos, você vai ver que na igreja de Filipos, nas entrelinhas, havia o perigo dos extremos. Pessoas na igreja de Filipe, por exemplo, se arvoravam de serem perfeccionistas. Capítulo 3, versículo 12, fala sobre isso. E Paulo então sobrepõe a esse perigo extremista, dizendo o seguinte: olha, eu não alcancei ainda a perfeição, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu faço isso esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas diante de mim estão, prossigo para o alvo, não que eu seja perfeito. Por que Paulo fala isso? Porque na igreja de Filipos tinha um grupo de pessoas que se achavam perfeitas. O extremismo, irmãos, é muito perigoso no meio da igreja. E no meio da igreja tinha pessoas que achavam que eram perfeitas, que eram melhores do que as outras. Se você, por exemplo, der uma olhadinha nesse belíssimo capítulo 2, o versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: nada façais por partidarismos. O que significa isso? Tinha dentro da igreja partidos. Pessoas, irmãos, que tendiam e se inclinavam ao culto da personalidade. Eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Não é só Corinto que tinha, não. Filipos também tinha. E o apóstolo Paulo, irmãos, trata disso no capítulo 2 de forma muito bonita. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pastor, por que Paulo fala isso? Porque existia na igreja de Corinto, irmãos, egoísmo e vaidade, extremos. Pessoas que se achavam melhores do que os outros, pessoas que buscavam apenas o interesse próprio, pessoas que desdenhavam dos outros. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo ele inclui o exemplo de Jesus. É por isso que ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não julgou o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou e se humilhou. Por que Paulo escreve isso, irmãos? Ele escreve isso porque tinha na igreja de Filipos pessoas que se achavam cheios de extremos, partidos, egoísmos, vanglórias. Ele chega a dizer na carta, publicamente, para ser lida na igreja, ele exorta duas mulheres, está lá no capítulo 4. Ele chega a dizer assim, olha, diga para Evode e para Sintique que pensem concordemente no Senhor e parem com essa brigaria e discussão dentro da igreja, porque elas são minhas colaboradoras, mas elas estão atrapalhando a obra do Senhor. E aí, irmãos, veja bem a pena de Paulo. No final da carta, nas suas exortações finais, ele escreve o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Pastor, o que é a palavra moderação? É a palavra equilíbrio, sobriedade, temperança. É aquela palavra, irmãos, muito usada na Bíblia pelo apóstolo Paulo, onde o cristão tem que tomar cuidado com os extremos, com as reações extremas. O cristão tem que ser uma pessoa equilibrada.
uma pessoa moderada, uma pessoa sóbria. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, quando Paulo escreve ao seu jovem pastor, ele diz assim: Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A mesma palavra que Paulo usa em 2 Timóteo 1,7, ele usa agora em Filipenses 4,5. Interessante que se você for no original, meu pastor, você vai ver que a palavra moderação, equilíbrio, temperança, esse estado de espírito tranquilo, que não é dado a desequilíbrios ou coisas assim exageradas, é a palavra sofronismos no grego. E se você der uma olhadinha no significado primaz dessa palavra, no grego, a palavra sofronismo significa a pessoa que é mestre de si mesma. Essa é a ideia de Paulo. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Por quê? Porque a vida cristã, irmãos, ela nos remete a uma vida de temperança, sem exageros, sem desequilíbrios. Ela nos remete, irmãos, a uma sobriedade, principalmente de mente e de coração. O cristão tem que ser uma pessoa sóbria, entende? Equilibrada, que saiba lidar com as situações sem exageros. E aí a palavra, irmãos, sofronismos, é uma palavra muito usada nos lábios de Paulo. Por quê? Porque Paulo sabe, nós sabemos quão desequilibrados somos nós. O que o pecado fez, irmãos, com o homem é algo devastador. O pecado, irmãos, alterou as nossas emoções. O pecado alterou a nossa visão das coisas. O pecado alterou a nossa compreensão das coisas. O pecado alterou a nossa resposta correta às coisas. E aí, irmãos, vem desequilíbrio, excessos, e com isso nós prejudicamos uns aos outros e destruímos a comunhão cristã. Sofronismos, seja mestre de você mesmo. Paulo, irmãos, ele quer que essa cadeia da intemperança seja quebrada. Ele quer uma igreja equilibrada. Ele quer uma igreja madura. Ele quer uma igreja que tenha reações corretas diante das coisas da vida. Uma igreja sóbria, uma igreja equilibrada, um cristão que responde às coisas de forma correta, de forma tranquila, sem excessos, sem exageros, sem exacerbações, sem de repente você fazer de uma circunstância aquela tempestade. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Por quê? Porque essa temperança tem que ser vivida em comunidade. Pastor, qual a terceira algema que o apóstolo Paulo quer romper dessa igreja? Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A igreja estava cometida de uma grande ansiedade. Por quê? Pela mesma razão. Será que ele volta? Será que a gente vai vê-lo de novo? O que será que vai acontecer com ele? Ai meu Deus, o que vai acontecer conosco amanhã? Isso é ansiedade. Aliás, eu li uma definição de ansiedade, irmãos, que eu gostei tanto dela que vocês não me permitem. Eu até coloquei aqui. Ansiedade, meu pastor, é viver em guerra com o presente, por causa de um futuro que ainda não aconteceu. Olha que definição boa. Ansiedade é você viver em guerra com o presente, por causa de um futuro que ainda não aconteceu. A igreja de Filipos estava assim: ai, ele está preso, ele foi preso, e agora? Tudo vai acabar, nós não vamos mais para frente, a igreja não vai prosperar. Meu Deus, e agora? O que será de nós, pastor? E o amanhã? Aí no final da carta, irmãos, quando o apóstolo Paulo detecta problema de ansiedade na igreja, ele termina dizendo: olha, não andeis ansiosos. Por quê? Por coisa alguma. E a gente sabe, né, irmãos, não precisa nem repetir, né, meu pastor, que o mal do século, né? Hoje as crianças já estão nascendo ansiosas, você já viu isso?
Parece que hoje as crianças já estão tomadas da ansiedade dos pais. Elas já nascem ansiosas. E Paulo, irmãos, ele quer que essa algema seja quebrada. Sabe por quê? Porque a ansiedade não redunda em glória a Deus. Porque quando você está em guerra com o presente por causa de um futuro que não aconteceu, você peca duas vezes. Estar em guerra com o presente você quer dizer para Deus que o jeito que Ele faz não está bom. E se você de repente, por causa de um futuro que você desconhece, você está dizendo que você não confia em Deus pela promessa que Ele tem para você. Então, na realidade, irmãos, são algemas que muitas vezes, no fundo, denotam a nossa falta de confiança na palavra de Deus e no Deus da palavra. Não faça guerra com o presente, por causa de um futuro que ainda não aconteceu. O seu futuro está em mãos mais competentes do que as suas, amém? O seu futuro tem um timoneiro que é muito mais competente para guiar o barco da sua vida do que você. E o seu presente é a dádiva que Deus te deu. Oh, irmãos, que maravilha. Eu sempre digo isso e sempre vou dizer, o presente é tudo que nós temos, amém? Então viva para a glória de Deus, não viva em guerra contra Ele, não. Tem gente, irmãos, vivendo em guerra com o presente. E a pessoa, quando vive em guerra com o presente, ela está dizendo para Deus assim: Deus, não concordo com o que você está fazendo na minha vida. E aí, irmãos, eu vou lá em Romanos e me lembro das palavras de Paulo. Quem é você? Um vaso, dizer para o oleiro como é que ele tem que fazer. Aí eu vou lá no livro de Jó, aquele monte de pergunta que Jó fez para Deus, Deus não respondeu nenhuma, e ele só falou para Jó assim: escuta aqui, onde você estava, onde eu criei todas as coisas e o fundamento desse mundo? Algemas, irmãos, que muitos cristãos estão presos nela. Algemas da ansiedade. Ai, pastor, minha filha começou a namorar. O que será de mim, da minha filha? Dê um glória a Deus, minha filha. E principalmente se ela começou a namorar um rapaz. Não é? Algemas que precisam ser quebradas. Sabe por quê? Porque nós não somos prisioneiros, nós somos livres. Pastor, como é que a gente trata a ansiedade, essa guerra perene contra o presente e essa ansiedade com o futuro que nem aconteceu? Está aqui, ó. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições por oração e súplica, com ações de graças. Está aqui, irmãos, o antídoto. Não sou contra remedinho, não, viu, Ellen? Eu não sou aquele pastor que acha que depressão, ansiedade é coisa do diabo, não, de jeito nenhum, irmãos. Não posso dizer isso nunca. É algo que tem que ser tratado mesmo. Mas Paulo aqui dá uma forma de tratamento que vai ajudar muito. Qual que é? Oração e o que? Ação de graça, gratidão. Por que Paulo fala ação de graça? Exatamente porque o ansioso vive em guerra com o presente. Então ele não tem um coração grato para agradecer a Deus. Está tudo ruim na vida dele. Será que não tem nada bom na sua vida, meu irmão? Será que não tem nenhum benefício de Deus aí nesse meio, não? É só tragédia? E é por isso que Paulo diz, orações e súplicas com ações de graça. Você quer se livrar, ou pelo menos deixar essa ansiedade um pouco mais leve, num nível mais equilibrado na sua vida? Põe o joelho no chão. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de intimidade com Deus, na palavra de Deus. E coloque um louvor nos seus lábios. E sabe o que Paulo diz? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Versículo 7. Veja, irmãos, que coisa linda. Só que, irmãos, esse tipo de tratamento a gente não quer. Chega na hora do culto, na hora do louvor, você está mudo, você não canta. Na sua casa, a Bíblia não é lida. Momentos de oração, acabou. O mundo
vem julgando essa sujidade em cima de você, nas redes sociais, na televisão, você está bebendo isso tudo. E o tanque da ansiedade só está o quê? Crescendo. Então, o apóstolo Paulo dá uma dica boa. Volte-se para Deus. Amém? Volte-se para Cristo. Volte-se para a sua palavra. Volte-se para a oração. Abra a sua boca para louvar e para agradecer esse Deus maravilhoso. E a paz de Cristo vai voltar a reinar em você. Amém? Porque Jesus já prometeu isso e já deu. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Irmãos, é promessa de Deus. Nós temos a paz de Cristo. Mas o problema é que a gente não está usufruindo dela. Estamos aprisionados pela ansiedade. Mas Cristo te liberta, amém? Cristo te liberta. Cristo é o libertador, amém? E eu termino. Pastor, qual a última algema que a igreja de Filipos estava aprisionada e que Paulo quer que eles rompam? As algemas dos pensamentos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo. Verso 8, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Pastor, qual a quarta algema que muitas vezes nos aprisiona? Os nossos pensamentos. A igreja de Filipos estava algemada também pelos seus pensamentos. Eles só pensavam coisas que não prestam. Só enchiam a mente de coisas que não prestavam. Só criavam expectativas que não tinham ainda acontecido. É por isso que Paulo começa falando da prisão dele lá e falando que a prisão dele contribuiu para o avanço do evangelho. Está vendo? Eles não enxergavam isso. Ele só via tragédia. Tem gente hoje que só vê tragédia, não é? O sujeito só vê tragédia em tudo. E aí de repente, irmãos, os pensamentos e a mente estão ocupada com coisa que não deve. Você quer ver uma coisa? Deixa eu fazer um exercício com vocês e eu termino. Vamos tentar ler esse texto de forma errada? Vamos lá? Vamos tentar ler esse texto de forma contrária? E aí eu quero lançar um desafio a você nessa manhã, para terminar. Leia esse texto de forma contrária. Coloque o que está aí, que Paulo escreveu que deve ocupar a nossa mente, que a gente deve buscar para encher a nossa mente e o nosso coração. Vamos colocar o contrário. Eu fiz esse exercício na minha casa. Deixa eu ajudar você. Esse texto fica mais ou menos assim, quer ver? Finalmente, irmãos, tudo que é falso, tudo que é desprezível, tudo que é injusto, tudo que é impuro, tudo que é detestável, tudo que é corrompido, se algum vício há, e se alguma crítica existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Misericórdia, né, pastor? Misericórdia, pastor. Mas é esse texto lido ao contrário. Mas aí, irmãos, a gente fala assim, misericórdia, pastor. Mas quando a gente olha para nós, infelizmente, muitos têm tomado essa postura. E aí, irmãos, sabe o que acontece? As algemas do pensamento. Estamos presos, porque muitas vezes só buscamos, só nos alimentamos, só nos deparamos com aquilo que não é virtuoso. E o apóstolo Paulo, irmãos, nos ensina como nos livrar dessa algema do pensamento, para que o nosso pensamento, como diz Paulo aos Coríntios, seja levado cativo a quem? A Cristo. Porque Paulo diz em 1 Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que se nós temos a mente de Cristo, nós temos que alimentá-la com as coisas de Deus, irmãos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
Você quer ocupar sua mente e se livrar das algemas do pensamento? Para de ficar vendo fake news em rede social, irmãos. Para de ficar se alimentando com notícias de terceiros que você nem conhece quem é. Pare, querido, de pautar a sua vida em construções e projetos humanos e torne a pautar a sua vida no projeto divino. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, está vendo, irmãos? Está vendo como é que a gente deixa entrar pelas janelas da alma, que são os olhos, as sujidades do mundo? Tudo que é puro. Cuidado com os videogames que o seu filho joga. Cuidado, querido, com esses joguinhos eletrônicos que uma galera toda joga de uma vez. Cuidado com o que tem entrado na sua casa através das mídias sociais. Policie os seus filhos. E policie você. Delete da sua vida coisa que está criando uma algema no seu pensamento. E ao invés do seu pensamento ser cativo a Cristo, seu pensamento está cativo ao mundo. Que tragédia, irmãos. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe e se algum louvor há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está bem, irmãos? Vamos encher a nossa cabeça de coisa boa. Vamos buscar as coisas lá do alto. Vamos nos voltar de novo para Deus. Vamos deixar um pouquinho, irmãos, essa enxurrada de sujidades do mundo e vamos buscar o que é puro, o que é amável, o que é santo. E assim, irmãos, as algemas serão quebradas. Amém? Então eu vou concluir. Nós não somos prisioneiros, nós somos livres. Vamos repetir? Eu não sou um prisioneiro. Eu sou livre. Cristo quebra as algemas, irmãos. Amém? Cristo quebra as algemas. Ele é poderoso para fazer isso. Jesus quer quebrar as algemas da tristeza. Quem sabe você é uma pessoa que só anda triste. Eu quero orar por você nessa manhã. Quem sabe você foi tomado de uma tristeza e você nem sabe por quê. Mas eu quero dizer que o Evangelho é mensagem da alegria, amém? O cristão é uma pessoa alegre, amém? E essa é a vontade de Deus para você, amém? Deus quer quebrar, irmãos, as algemas da intemperança. Deus quer que você seja uma pessoa sem excessos, uma pessoa que convive de forma tranquila, a não exorbitar muitas vezes nas emoções exacerbadas, exageradas, que muitas vezes muitas pessoas, né, estão presas nela. Cristo quer quebrar a algema da ansiedade, irmãos. Eu sei que é difícil para muitos. Eu sei que a ansiedade tem sido mal para tanta gente. Mas a Bíblia, irmãos, nos oferece um escape. A Bíblia nos oferece a paz de Cristo de volta. A Bíblia nos oferece exercícios devocionais e espirituais para reduzir o nível da ansiedade. E por fim, irmãos, Jesus quer te libertar dos seus maus pensamentos. A cabeça está poluída, a mente está cheia de coisas que não são agradáveis, não são puras, não são boas, não são virtuosas, não são coisas que glorifiquem a Deus. Jesus quer quebrar, irmãos, as algemas. Por quê? João 8. O que Jesus disse? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem quer ser livre aqui, irmãos? Quem quer ser livre da tristeza? Quem quer ser livre da ansiedade? Quem quer ser livre da intemperança? Quem quer ser livre de guardar na sua mente pensamentos ruins e alimentar sua mente só com o que não presta? E somos livres, irmãos. Cristo nos libertou, louvado seja Deus. Nós somos livres para a glória de Deus. E não existem cadeias mais que nos possam prender, porque Jesus é aquele que nos liberta, amém? Pastor, eu preciso ser liberto da tristeza.
tenho andado numa tristeza, pastor. Fique em pé no seu lugar se você se sente assim. Eu quero orar por você. Pode ficar em pé no seu lugar. Pastor, eu estou andando muito triste. Eu preciso receber de Deus a bênção do Senhor para devolver a minha alegria. Só penso coisa ruim, pastor. Fui tomado de uma tristeza. E hoje eu entendo, irmãos, que é uma algema na minha vida e que Cristo precisa quebrar. Porque o Evangelho é o Evangelho da alegria. Pastor, eu sou uma pessoa tão destemperada. Eu ajo de forma tão às vezes destemperada com as pessoas. Eu sou uma pessoa que precisa mais de domínio próprio, pastor. Eu sou uma pessoa que qualquer coisinha que acontece eu estouro. Eu extravaso uma ira, uma raiva. Pastor, eu preciso ser uma pessoa mais equilibrada, mais moderada. Você se sente assim? Eu quero orar por você. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar se você se sente assim. Não tem paciência com ninguém. De repente, irmãos, é uma pessoa que está vivendo desequilíbrio. Irmãos. Bom, essa eu estou até com medo de perguntar. Você tem andado ansioso, meu filho? Qual o grau da sua ansiedade? Está te prejudicando? Está prejudicando o seu casamento? Está prejudicando o seu relacionamento com os seus filhos? Está prejudicando o seu relacionamento com Deus? Está em guerra com o presente por um futuro que nem aconteceu? Cristo te liberta hoje para a glória de Deus. Você está se sentindo assim? Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Não tenha vergonha não. Não tenha vergonha não, porque às vezes eu tenho que ficar em pé agora. Agora eu estou em pé. Pastor, eu estou ansioso, eu estou meio em guerra com o presente. Quero orar por você, querido. Quero orar para que a paz de Cristo tome conta do seu coração e você entenda que você foi comprado com um preço alto. E a promessa de Deus se cumpre na sua vida e Ele é bom para cuidar de você, amém? Seus pensamentos. Pastor, eu estou preso com pensamentos ruins, eu só penso coisa que não presta. Eu estou aí numa toada, eu só estou enchendo minha cabeça com coisa ruim. Pois hoje, querido, Cristo te liberta. Você tem a mente de Cristo. Não deixe que a sua mente fique sendo um covil de coisas que não prestam, mas que ela seja purificada pelo sangue de Jesus. Está se sentindo assim? Fique em pé no seu lugar. Fique em pé. Não tenha vergonha não, fique em pé. Você não está em pé diante do pastor e da igreja, não. Você está em pé diante de Deus, irmãos. Pastor, eu preciso que a minha mente seja mais limpa. Eu preciso parar de entulhar minha mente com o que não presta e voltar minha mente para as coisas do alto. Cristo te liberta, irmãos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem quer ser livre? Oh, irmãos, eu quero ser livre. Oh, amor, eu quero ser livre. Livre das algemas, irmãos, desse mundo. Livre das amarras que nos humilham. Mas Jesus é poderoso para fazer isso, amém? Curva a sua cabeça. Pai querido, eu te peço por esses irmãos, Senhor, que se colocaram em pé. Que o Senhor os contemple nesse momento, Senhor. Nas dúvidas, nas limitações, nas algemas que muitas vezes nós mesmos somos responsáveis por nos prender. Muitas vezes somos nós os nossos algozes. Muitas vezes nós somos o nosso próprio carcereiro. E estamos presos, não porque outros nos algemaram, porque nós mesmos nos algemamos. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor, a receber do Senhor a virtude do Espírito Santo, que quebra o jugo, que quebra as algemas, que nos libertam, Senhor, de todas as clausuras, sejam elas físicas e espirituais. Que nessa manhã isso aconteça agora, em nome de Jesus. Eu quero orar, Senhor, pedir que o Teu Espírito Santo quebre essas algemas, seja ela qual natureza for, seja ela, Senhor, o tipo de algema que for, seja da ansiedade, da intemperança, seja da tristeza, seja, Senhor, essa algema que muitas vezes tem enclausurado muita gente, que é a algema da ansiedade, mas que o Senhor visite agora, Senhor, o pensamento e a mente também,
E que o Senhor possa quebrar, Senhor, todo pensamento ruim, contrário, e acima de tudo libertar o teu povo, Senhor, para que eles possam ser verdadeiramente livres. Faça isso, Senhor, nessa manhã. Visita os meus amados irmãos, aqueles que se colocaram em pé e aqueles que não estão em pé, mas muitas vezes estão ainda algemados por outras coisas. Liberta, Senhor, nessa manhã o teu povo, para que o teu povo possa te adorar, para que o teu povo possa viver em paz, para que o teu povo possa ser um povo alegre e feliz nessa terra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o mesmo. O Senhor liberta o teu povo, o Senhor abre as cadeias, o Senhor abre as prisões, e o Senhor nos deixa livres para viver a vida que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Sustenta a nossa vida, dá-nos alegria, dá-nos moderação, dá-nos uma vida tranquila, e acima de tudo, que a nossa mente seja cheia com as coisas do céu. É o que nós te pedimos e buscaremos, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.